Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos resolver aqui o exemplo 1, olhando para essa função aqui, f de x, cujo o gráfico é dado por meio dessa curva em azul, e nós temos que essa função f de x ela é definida no intervalo de 2 a 23, ou seja, esse é o domínio da função. A função, o domínio dela é esse intervalo, do 2 até o 23. O que nós queremos? Nós queremos, olhando para o gráfico dessa função, determinar quem são os pontos de máximo e mínimos locais ou globais. Para a gente determinar quais são os valores de máximo e mínimo global, a gente vai olhar para todo o domínio da função, que no caso aqui é de 2 até 23, o domínio da função, e a gente vai olhar aqui na imagem quais são os maiores e os menores valores que essa função assume neste domínio. Então, se a gente olhar aqui no domínio, que é um intervalo de 2 a 23, o menor valor que a função assume é 30. Então, nesse caso, a gente tem aqui que o x igual a 9, ele é um mínimo global, certo? Porque este valor aqui é o menor valor que a gente tem da função. Agora, se a gente olhar quem é o maior valor da função nesse intervalo, a gente vai observar que o maior valor que a função assume no domínio é o valor de 130, que ocorre quando o x é 23. Então, no caso, o x23, ele é o máximo global, ok? Então, nós já temos determinados aqui quem são os pontos de máximo e mínimo global. Então, o menor valor da função é o 30, então ele é o mínimo global, e o maior valor da função é o 130, que é, então, o valor de máximo global da função, ok? Agora que a gente já determinou os valores de máximo e mínimo global, vamos procurar os valores de máximo e mínimo local. Então, se a gente olhar aqui no gráfico da nossa função, a gente vai ver alguns pontos de subida e outros de descida, né? Então, se a gente olhar aqui para o x igual a 5, o que nós temos aqui no x igual a 5? X igual a 5, se eu tomar uma vizinhança aqui em torno do x igual a 5, a gente vai reparar que nesse intervalo, o ponto 75, que é a imagem de 5, ele é o maior valor que a função assume nesse intervalo aqui. Então, nesse caso aqui, olhando para este intervalo em torno do 5, nós podemos concluir que o 5 ele é um ponto de máximo local, tá? Agora, olhando aqui para o x igual a 9, nós podemos observar que, quando nós tomamos aqui um intervalo em torno do x igual a 9, nós temos que os valores da função neste intervalo, né, o menor valor que a função vai assumir aqui, vai ser a imagem de 9, que é o 30. Ou seja, no caso, nós temos que o x igual a 9, ele também é um mínimo local da função, tá? Então, eu tenho um mínimo global e um mínimo local quando o x é igual a 9. Continuando a observar a função, ela vai chegar aqui no ponto x igual a 15 e ela vai ter um pico, né? Então, olhando para um determinado intervalo em torno de x igual a 15, nós observamos que dentro desse intervalo, a imagem de 15 é o maior valor que a função está assumindo dentro desse intervalo. Então, nesse caso, nós temos que o x igual a 15 também é um máximo local da função. Olhando agora para x igual a 18, né?
nós vamos tomar agora um intervalo em torno do x igual a 18 e nós vamos observar que os valores da função dentro desse intervalo, que contém o x igual a 18, nós temos que a imagem de 18 é o menor valor da função dentro desse intervalo. Então, vai ser o menor valor da função dentro desse intervalo. Esse valor é um mínimo local, ok? Agora, se nós olharmos aqui para os extremos do domínio, que é o x igual a 2 e o x igual a 23, nós temos que esses pontos eles não podem ser chamados de máximo e nem de mínimos locais. Por quê? A ideia de máximo e mínimo local implica que eu tome uma vizinhança em torno do ponto. Se eu tomar uma vizinhança aqui em torno do ponto x igual a 2, eu tenho que apenas uma parte dessa vizinhança está definida na função, né? Então, essa parte aqui à esquerda da vizinhança que eu tomei do x igual a 2, ela não é definida na função. Então, nesse caso, não tem como eu olhar uma vizinhança em torno de x igual a 2 para ver o que acontece com a função nessa vizinhança, tá? Então, nesse caso, os extremos do domínio, que é o x igual a 2 e o x igual a 23, eles não vão ser nunca considerados máximos e nem mínimos locais, tá? Mas no caso de máximos e mínimos globais, eles podem ser considerados desde que eles sejam o maior valor ou o menor valor que a função assume, ok? Então, só para formalizar, de acordo com o gráfico, x igual a 9 e x igual a 18 são os mínimos locais, x igual a 5 e x igual a 15 são os máximos locais, né? Então, dado uma vizinhança em torno desses pontos, a imagem deles são os maiores valores que a função assume dentro do intervalo. A mesma coisa aqui, né? X igual a 9 e x igual a 18 são mínimos locais, porque dada um intervalo em torno desses valores, a imagem deles correspondem aos menores valores que a função assume nos intervalos. Agora, se a gente olhar para o domínio todo da função, que no caso é um intervalo de 2 até 23, a gente observa que x igual a 9 é o mínimo global, porque a imagem de x igual a 9 ela é o menor valor que a função assume em todo o domínio. Nós temos que o x igual a 23 é o máximo global, porque a imagem de x igual a 23 é o maior valor que a função assume no seu domínio, e x igual a 2 e x igual a 23, eles não podem ser definidos como máximo ou mínimo locais, porque a gente não consegue um intervalo em torno deles para poder avaliar o que acontece com a imagem da função neste intervalo, ok? Então, assim, o objetivo desse exercício era apenas para verificar se ficou claro essa ideia de máximos e mínimos globais e locais. Então, global, eu olho para o domínio como um todo, local, eu olho para um determinado intervalo do domínio, ok? Então, nos próximos vídeos, a gente vai ver como determinar esses pontos de máximo e mínimo sem precisar olhar a representação gráfica da função. Então, até os próximos vídeos.